Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, o seu professor de legislações em geral. Galera, estou gravando esse vídeo para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, o concurso da PCDF, seja de agente, seja de escrivão. Nessa aula de hoje, o objetivo é abordar todo o conteúdo teórico referente à lei orgânica do Distrito Federal. Então a gente vai ver tudo que você precisa saber, todas as informações, todos os detalhes que você precisa saber para gabaritar as questões de lei orgânica que serão cobrados na sua prova. Antes da gente iniciar a aula, é importante ressaltar que da lei orgânica vai ser cobrado para você apenas o artigo 119, e você tem que ter cuidado com lei orgânica desatualizada. Muita gente tem estudado com lei orgânica desatualizada. Você vai baixar a sua lei orgânica do SINGE, do Sistema Integrado de Normas Jurídicas, para que você tenha um material atualizado. Os slides da aula eles estão disponíveis para você na descrição do vídeo. Vá na descrição do vídeo, tem um link. Baixe o material, forme um caderno de estudos. Essa aula ela é completa, ela aborda tudo da lei orgânica. Se você tiver qualquer dúvida com relação à nossa aula, entre em contato comigo através dos meus canais de comunicação. Eu sempre respondo todos os meus alunos, todas as minhas alunas. Daqui a pouco eu deixo para você aí os meus canais de comunicação. Beleza? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Legislação para a Polícia Civil do Distrito Federal, o conteúdo de lei orgânica do Distrito Federal. Galera, segue na tela aí os meus contatos. Professor Vinícius Ferreira, @yahoo.com.br é o meu e-mail. Eu ainda utilizo o Yahoo e eu gosto muito desse e-mail, por isso que eu ainda não fiz outro. Então não avacalhe com seu professor que ainda utiliza Yahoo. E está na tela o meu Instagram, @professor Vinícius Ferreira. Galera, eu posto muito conteúdo para PCDF lá no meu Instagram. Lá, por exemplo, tem 50 questões comentadas de legislação, tudo questão inédita. Muitas questões bacanas, fora outros conteúdos que vão ser úteis aí na sua futura aprovação. Se você tiver Instagram, me segue lá, vai me ajudar bastante aí, tendo você como seguidor. Antes da gente iniciar efetivamente a nossa aula, eu tenho que falar desse meu curso em PDF de legislação específica para a PCDF. Você vai encontrar nesse curso a teoria completa das normas específicas, Lei 4878 de 65, Lei 9264, Decreto-Lei 2266, Lei Orgânica do Distrito Federal e Regimento Interno da PCDF, além da nova lei de abuso de autoridade. O material ficou bem bacana. Você vai encontrar um resumo de todas essas normas. Você vai encontrar variados esquemas e tabelas comparativas que vão ser muito úteis aí para a assimilação do conteúdo. Você tem mais de 350 questões comentadas nesse material. Você tem acesso a 960 questões gabaritadas e fundamentadas. Dessas questões aí, a maioria esmagadora, aproximadamente 900 questões, são inéditas no formato de simulados. São 8 simulados com 120 questões cada um. Você vai ter acesso a 7 temas de redação inédito para você praticar a sua escrita e ao fórum de dúvidas para você sanar qualquer dúvida referente ao conteúdo. Você pode adquirir esse material pelo link da descrição do vídeo. Eu vou deixar um link lá para você. Baixe o material que você vai receber após a compra por e-mail, e o valor é apenas R$ 39,90. Material completo, galera. O valor bastante baixo aí desse conteúdo aí que ficou tão bacana. Beleza? Então vamos lá, nossa aula de lei orgânica. A gente vai fazer aqui um quadro entre esquemas e literalidade para que a gente possa compreender os principais assuntos. Então vamos lá, galera, com relação à lei orgânica do Distrito Federal, a Polícia Civil, a PCDF, ela é um órgão permanente e ela é fixa na estrutura administrativa da administração direta do Distrito Federal. Ela é dirigida por delegado de
polícia de carreira. O que significa a informação de que a PCDF é dirigida por delegado de polícia de carreira? Significa que é um delegado da PCDF, um delegado da própria Polícia Civil, quem vai dirigir a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, a PCDF é dirigida por delegado de polícia de carreira. A Polícia Civil incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, nessa parte, vamos lá. A Polícia Civil ela não apura infração penal militar. Não apura infração penal militar. Então, aconteceu uma infração penal militar. As próprias instituições militares vão proceder com a apuração dos fatos. Então, por exemplo, um policial militar do Distrito Federal praticou uma infração penal militar. A própria PMDF, a própria Polícia Militar do Distrito Federal, é quem vai promover a apuração dessa infração. E no caso de competência da União, a PCDF não vai exercer a função de polícia judiciária e não vai apurar essa infração penal. Então, aconteceu, por exemplo, um crime de competência federal, de competência da União. No Distrito Federal, a PCDF não investiga. A Polícia Federal investiga. Por quê? Ressalvada a competência da União, ou seja, no caso de competência da União, não é a PCDF quem atua, a Polícia Civil exerce as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais no território do Distrito Federal. Beleza? Observe a literalidade desse artigo 119, caput, porque ele é bastante explorado em prova. Então, a Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado de polícia de carreira, incumbe ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Beleza? Então, muito cuidado com essas duas exceções, com essas duas ressalvas. O examinador ele pode tentar utilizar isso contra você na sua prova, substituindo essas palavras por um inclusive, por exemplo. Isso vai fazer com que o item fique incorreto, beleza? Bastante cuidado com essa parte do seu estudo. Vamos falar agora de um assunto que tem certa polêmica com relação à lei orgânica, somada aí ao regimento interno da PCDF, que são os princípios institucionais. Eles estão previstos lá no artigo 119, parágrafo 1º. Então, são princípios institucionais da Polícia Civil a unidade, a indivisibilidade, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a hierarquia funcional, a disciplina e unidade de doutrina e de procedimentos. Então, esse artigo 119, parágrafo 1º, ele te apresenta os princípios institucionais da PCDF. Você memorizar da forma que o dispositivo te apresenta é mais complicado. Então, para facilitar o seu estudo, eu criei um mnemônico que vai ser bastante útil para você acertar questões em prova, caso esse assunto seja cobrado. Segue na sua tela aí o mnemônico. O mnemônico é humilde. Humilde. São princípios institucionais da Polícia Civil, a hierarquia funcional, a unidade de doutrina e de procedimentos, a moralidade, a impessoalidade, a legalidade, a disciplina e a indivisibilidade. Então, bastante atenção com os princípios institucionais da Polícia Civil, se liga aqui no mnemônico. Com relação aos princípios institucionais, algumas observações têm que ser feitas para você acertar a questão de prova. O primeiro cuidado que você tem que ter é com princípios intrusos. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Por exemplo, o SEBRASP vem na sua prova e coloca a publicidade
e diz que a publicidade é um princípio institucional da PCDF. Isso está certo ou está errado? Está errado. A publicidade é um princípio constitucional que a Polícia Civil tem que obedecer, mas não é princípio institucional da Polícia Civil. Segundo cuidado que você tem que ter é com expressões de caráter exclusivo, como somente, o apenas, o exclusivamente, entre outros. Geralmente, no assunto princípio, em questão de certo ou errado do SEBRASP, apareceu essas palavras, a chance de o item estar incorreto é muito grande. Então, caiu essas palavras, liga o sinal de alerta, fique atento. Terceiro cuidado que você tem que ter é com os prefixos de negação. Bastante cuidado com os prefixos de negação. Aqui, ó, a impessoalidade e a indivisibilidade. Tome cuidado, a banca examinadora vem na sua prova e coloca, por exemplo, pessoalidade. A banca examinadora coloca, por exemplo, divisibilidade. Eu falo isso porque eu já testei lá na minha página do Instagram. Eu coloquei questões tirando esse prefixo de negação e muita gente marcou o item como errado e veio depois me falar que leu rápido e não prestou atenção. Então, cuidado. No dia da sua prova, a chance disso passar batido é muito grande. Então, cuidado que esses prefixos de negação não é pessoalidade, mas sim impessoalidade. Não é divisibilidade, mas sim indivisibilidade. Beleza? E a polêmica com relação aos princípios institucionais se encontra com esse cara aqui, ó, com o princípio institucional da autonomia funcional. Galera, a autonomia funcional já foi princípio institucional da PCDF, hoje não é mais. Essa autonomia funcional, esse princípio, ele foi revogado da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ele foi declarado inconstitucional. E ele consta expressamente como princípio apenas no regimento interno da PCDF. E isso expressamente, porque tacitamente, nem no regimento interno da PCDF esse princípio consta mais. Então, bastante cuidado com a autonomia funcional. A autonomia funcional não é mais princípio institucional da Polícia Civil, foi revogado da LODF, foi declarado inconstitucional. Lá no regimento interno da PCDF, no artigo 3º, você vai encontrar esse princípio escrito e você só vai considerar ele na sua prova se a banca estiver te cobrando conhecimento expresso do regimento interno da Polícia Civil. Beleza? Evoluindo aqui no nosso estudo da Lei Orgânica, vamos falar da função de policial civil e das atividades desenvolvidas nos institutos de polícia técnica. Galera, a função de policial civil ela é considerada técnica. Ponto final. Não existe nenhuma informação além de isso na Lei Orgânica do Distrito Federal. A função de policial civil é considerada técnica. Ela não é considerada jurídica, não é técnico-científica, não é técnico-jurídica, não é honorífica, não é. Ela é considerada técnica. As atividades desenvolvidas nos institutos de criminalística, no Instituto de Medicina Legal e no Instituto de Identificação são consideradas de natureza técnico-científica. São consideradas de natureza técnico-científica. Beleza, galera? Então, muito cuidado. Eu já vi questão de prova e a gente vai resolver uma questão sobre esse assunto, que a banca examinadora tenta misturar a porra toda. Que ela diz que as atividades desenvolvidas nos institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação, assim como a função de policial civil, são consideradas de natureza técnico-científica. Isso está errado. Apenas as atividades dos institutos de polícia técnica da PCDF são técnico-científicas. A função de policial civil ela é considerada técnica. Observe o artigo 119, parágrafo 6º e 8º, para você confirmar isso aí. Então, parágrafo 6º. A função de policial civil é considerada técnica. As atividades desenvolvidas nos institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação
são considerados de natureza técnico-científica. Técnico-científico e técnica é a informação que você tem que estar ligado na sua prova. Galera, independência funcional dos cargos da PCDF. Já adianto para você, todos os cargos têm independência funcional garantida pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Todos os cargos, galera, têm independência funcional. É importante que você conheça os limites da independência funcional de cada um desses cargos. O delegado de polícia ele tem independência funcional no exercício das atribuições de polícia judiciária. Então, o delegado de polícia tem independência funcional para autuar uma pessoa em flagrante delito, para representar por uma prisão preventiva, por uma prisão temporária, por uma busca e apreensão. Então, o exercício das atribuições de polícia judiciária é o limite da independência funcional do delegado de polícia, é uma independência funcional mais abrangente. O perito criminal, o médico legista e o datiloscopista policial, eles têm independência funcional na elaboração dos laudos periciais. Independência funcional do perito criminal, do médico legista e do datiloscopista na elaboração dos laudos periciais. O agente de polícia, o agente policial de custódia e o escrivão de polícia. Aqui eu estou falando de você amanhã, seja como agente de polícia, seja como escrivão de polícia. Você também vai ter independência funcional, mas na elaboração e no conteúdo dos atos legais delegados ou próprios sob sua responsabilidade. Observe que é uma independência funcional menos abrangente que aquela que possui o delegado. Aqui eu peço para você ter atenção. A sua atenção ela vai ser voltada à nomenclatura dos cargos. Galera, a Lei 9264 de 1996 é a lei que rege hoje a organização e desmembramento aí da carreira policial civil. Não existe mais o cargo de médico legista, não existe mais o cargo de datiloscopista policial. Hoje, as nomenclaturas corretas são perito médico legista e papiloscopista policial. Essas são as nomenclaturas vigentes no momento. Mas na lei orgânica ainda é utilizada as nomenclaturas do passado. E você vai considerar se assim for cobrado na sua prova, como já foi. E a gente vai fazer uma questão sobre esse assunto. Beleza, galera? Então não discuta com letra de lei, porque é assim que se encontra expressamente previsto na lei, conforme eu vou mostrar para você agora. Então, com relação à independência funcional, são os parágrafos 4º, 9º e 15 que apresentam essa independência funcional aos cargos da PCDF. Então, aos integrantes da categoria de delegado de polícia, é garantida independência funcional no exercício das atribuições de polícia judiciária. Aos integrantes das categorias de perito criminal, médico legista e datiloscopista policial, é garantida independência funcional na elaboração dos laudos periciais. Galera, perdão, isso aqui é literal. A lei orgânica ainda fala em datiloscopista, ainda fala em médico legista. E o parágrafo 15 diz aos integrantes das categorias de agente de polícia, agente policial de custódia e escrivão de polícia, é garantida independência funcional na elaboração e no conteúdo dos atos legais delegados ou próprios sob sua responsabilidade. Beleza, galera? Todo mundo tem independência funcional, é essa mensagem que eu quero deixar para você. Atenção! Todos os cargos integrantes das carreiras da PCDF possuem independência funcional garantida pela lei orgânica, mas fique atento aos limites da independência funcional de cada um. Delegado, no exercício das atribuições de polícia judiciária.
perito criminal, médico legista e datiloscopista na elaboração dos laudos periciais, agente policial de custódia e escrivão na elaboração e no conteúdo dos atos legais delegados ou próprios, sob sua responsabilidade. Beleza? Pessoal, uma informação errada que muitas pessoas levam em consideração é que tudo na Polícia Civil é dirigido por delegado de polícia. Não, não é. Então já anota aí, nem tudo na PCDF é dirigido por delegado. E a própria lei orgânica do Distrito Federal ilustra isso para a gente. E é importante que a gente leve em consideração. Olha o que diz o caput do artigo 119. A Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, galera, a PCDF ela vai ser dirigida por delegado. É um delegado da PCDF quem vai dirigir a PCDF. Olha o parágrafo 5º. Os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil. Isso a gente estuda lá no regimento interno. Os institutos de polícia técnica estão na estrutura do Departamento de Polícia Técnica, que é diretamente subordinado à Direção-Geral, devendo seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto. Então, o Instituto de Criminalística, deixa eu fazer melhor aqui. Então, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação e o Instituto de Medicina Legal, eles são dirigidos por alguém do próprio instituto. Então, é alguém do Instituto de Criminalística que dirige o Instituto de Criminalística. É alguém do Instituto de Identificação que dirige o Instituto de Identificação. É alguém do Instituto de Medicina Legal que dirige o Instituto de Medicina Legal. E olha o parágrafo 16, que é o parágrafo mais recente inserido na Lei Orgânica do Distrito Federal. Lei Orgânica do Distrito Federal do ano de 2019, que diz: a Polícia Civil do Distrito Federal pode dispor de unidade especializada na custódia de presos provisórios e bens apreendidos, devendo seu dirigente ser escolhido entre os integrantes da categoria funcional de agente policial de custódia. Então, essa unidade especializada na custódia de presos provisórios e bens apreendidos, que na prática na PCDF é o DCCP, a Divisão de Controle e Custódia de Presos, ela vai ser dirigida por agente policial de custódia. Beleza, pessoal? Então, nem tudo é dirigido por delegado de polícia e, de uma forma mais esquematizada, fica assim, ó. A Polícia Civil do Distrito Federal ela é dirigida por delegado de polícia. Então, é um delegado quem dirige a PCDF. A unidade especializada na custódia de presos provisórios e bens apreendidos é dirigido por agente policial de custódia. O Instituto de Identificação é dirigido por papiloscopista. O Instituto de Criminalística é dirigido por perito criminal. O Instituto de Medicina Legal é dirigido por perito médico legista. Beleza? Lembrando que aqui eu trago para você uma informação de como é na prática. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ela diz que os institutos de criminalística, de identificação e de medicina legal, eles devem ser dirigidos por integrantes do quadro funcional do respectivo instituto. Beleza? Então, saiba que nem tudo na Polícia Civil vai ser dirigido por delegado. Beleza, pessoal? É importante ficar atento,
porque esse assunto já foi cobrado em prova diversas vezes. Beleza, pessoal? Pergunta importante para você. Há previsão na Lei Orgânica do Distrito Federal para concurso de remoção interno? A resposta é positiva, sim. Há previsão na LODF. Você vai encontrar isso nos parágrafos 12, 13 e 14. Lá você encontra as disposições sobre concurso de remoção interno. O que é remoção? É importante que a gente saiba o que é remoção para a gente compreender de uma forma melhor esse instituto. Galera, remoção você vai entender como deslocamento da lotação do policial. Aí na sua tela segue um exemplo de remoção. O policial civil é lotado na 20ª Delegacia de Polícia no Gama. Ele passa a trabalhar na 33ª Delegacia da Santa Maria. Qual o nome desse instituto? Remoção. A situação jurídica do policial continua a mesma. A única diferença é que ele passa a trabalhar em um outro lugar. Então, o concurso de remoção interno pode ser entendido por você como uma competição com base em critérios objetivos para o policial escolher o seu local de trabalho. Esse é o concurso de remoção interno da PCDF. Lembrando que remoção é um mero deslocamento da lotação do policial. Com relação ao concurso de remoção interno da PCDF prevista na LODF, a informação mais importante se refere à periodicidade em que esse concurso de remoção vai ser realizado. Galera, o concurso de remoção ele vai ser realizado pelo menos uma vez por ano ou quando da nomeação por concurso público. Então, pelo menos uma vez ao ano é diferente, galera, de um concurso de remoção ser anual. Ele não é anual, ele vai acontecer pelo menos uma vez ao ano ou quando da nomeação por concurso público. E por que isso aqui? Galera, é uma forma de combater injustiças na instituição. Imagina você que vai entrar na Polícia Civil e é lotado num local em que um policial civil antigo gostaria de estar lotado. Você acha isso justo? De forma nenhuma isso é justo. Então, primeiro, inicialmente, se dá prioridade aos policiais civis que já estão na atividade. Depois das vagas remanescentes, vão lotar aí os novos policiais. Então, isso é uma forma de combater injustiças dentro da Polícia Civil. Com relação às informações do concurso de remoção interna da PCDF, galera, eu separei todas essas informações em uma única tela, em um único esquema, para que fique mais fácil a sua assimilação do conteúdo. Então, esse concurso de remoção interna na PCDF ele é assegurado pelo menos uma vez ao ano, ou quando da nomeação por concurso público, na hipótese em que o número de interessados seja superior ao número de vagas. Galera, se tiver menos interessados do que vagas, não é necessário o concurso de remoção interno. Então, o número de interessados tem que ser superior ao número de vagas. Com critérios objetivos, pretéritos e determinados na PCDF para todos os cargos e carreiras, foi recentemente, no final de 2020, regulamentado esse concurso de remoção interna por portaria do diretor-geral. Então, os critérios têm que ser objetivos, eles têm que ser pretéritos, ou seja, anteriores ao concurso, e eles serão determinados na própria PCDF. Esse concurso de remoção ele abrange todas as unidades e seções da Polícia Civil, todas, sem exceções. Todas as unidades e seções da Polícia Civil serão alcançadas, abrangidas por esse concurso de remoção interna, mas ele não alcança as funções comissionadas. Então, excetuando-se
apenas as funções comissionadas. E é obrigatória a comprovação dos pré-requisitos objetivos e determinados exigidos de cada função para a lotação pelo concurso de remoção. Beleza? Então, aquele que foi lotado pelo concurso de remoção, ele obrigatoriamente tem que comprovar que preenche os pré-requisitos. Isso é uma forma, galera, de controle desse ato de remoção. Beleza? Então, essas são as características do concurso de remoção. Visto isso, a gente encerra todo o conteúdo teórico da Lei Orgânica do Distrito Federal para os concursos de agente e escrivão da PCDF. O que a gente vai fazer agora é resolver questões. Vamos resolver uma questão da Funiversa, do concurso da PCDF de 2012, de perito criminal, que eu desmembrei aí no formato certo ou errado do Sebrasp, para a gente aplicar o conhecimento que a gente acabou de adquirir. Então, galera, uma questão da Funiversa, concurso de perito criminal da PCDF de 2012, uma questão adaptada que diz: de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta com relação à Polícia Civil do Distrito Federal, a PCDF. A autonomia funcional é um dos princípios institucionais da PCDF. Resposta da questão é: o item está errado. A autonomia funcional, galera, não é um dos princípios institucionais da Polícia Civil. Até já foi, mas foi revogado da Lei Orgânica e foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza, galera? Questão 1, o item está errado. Acompanhe a resolução da questão 1, artigo 119, parágrafo 1º, que diz: são princípios institucionais da Polícia Civil a unidade, a indivisibilidade, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a hierarquia funcional, a disciplina e a unidade de doutrina e de procedimentos. Lembrando do mnemônico que eu passei para vocês aí na nossa aula teórica, na parte teórica da nossa aula, mnemônico humilde: hierarquia funcional, unidade de doutrina e de procedimentos, moralidade, impessoalidade, legalidade, disciplina e indivisibilidade. Bem mais fácil de você memorizar dessa forma. Vamos agora para a nossa questão de número 2. As atividades desenvolvidas nos institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação, bem como na função de policial civil, são todas elas de natureza técnico-científica. Galera, questão 2, o gabarito do item é errado. Como eu falei para vocês, é bastante comum as bancas colocarem tudo num bolo só, como ela fez nessa questão. Galera, as atividades dos institutos são consideradas de natureza técnico-científica, mas a função de policial civil não. A função de policial civil ela é considerada técnica e ponto final. Beleza? Acompanhe a resolução da questão 2. Função de policial civil é considerada de natureza técnica. Atividades desenvolvidas nos institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação são consideradas técnico-científica. Beleza? Questão 2, item errado. Item 3, na sua tela. Em razão da especificidade do trabalho realizado no Instituto de Criminalística, o dirigente dele poderá ser escolhido fora do quadro funcional do Instituto, desde que tenha notável saber relativo às matérias de que ali se cuidam. Galera, questão 3, o item está errado. Com relação à direção dos órgãos da Polícia Civil, a gente abordou esse assunto e a gente viu que no caso do Instituto de Criminalística, do Instituto de Identificação e do Instituto de Medicina Legal, os dirigentes dessas unidades, desses institutos, eles devem ser escolhidos entre os integrantes do respectivo instituto. Beleza? Então, eles não podem ser escolhidos entre pessoas que não fazem parte do quadro funcional do instituto. Eles não podem ser escolhidos. Eles devem ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto, conforme você vai ver na resolução da questão 3.
Então, o Instituto de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação, eles compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil. Essa é uma informação importante, especialmente para quem faz parte de outras unidades da federação. Existem estados da federação que têm a polícia técnico-científica, e é nessa estrutura que se encontra aí os institutos de polícia técnica. No caso da PCDF, galera, os institutos de polícia técnica fazem parte da estrutura da Polícia Civil. Fazendo um pequeno exemplo aqui, um pequeno desenho do organograma da PCDF previsto lá no regimento interno. A gente tem a Direção-Geral da Polícia Civil, logo abaixo a gente tem o Departamento de Polícia Técnica e logo abaixo a gente tem os institutos de polícia técnica. A gente tem o IML, a gente tem o IPDNA, que é o Instituto de Pesquisa de DNA Forense. A gente tem o Instituto de Criminalística e o Instituto de Identificação. Então, eles compõem, sim, a estrutura administrativa da Polícia Civil e devem seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto. A questão diz que o dirigente pode ser escolhido fora do quadro funcional do instituto, e isso está incorreto. Questão 4, nossa penúltima questão, ela diz o seguinte: é garantida a independência funcional na elaboração de laudos periciais para os peritos criminais, médicos legistas e datiloscopistas policiais. Galera, questão 4, o gabarito da questão está certo. É isso mesmo que estabelece o artigo 119, parágrafo 9º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pessoal, essa questão ela é literal. Ela cobra conhecimento literal da Lei Orgânica do Distrito Federal, mas bastante cuidado. Muita gente errou essa questão, perdeu esse ponto por discutir com letra de lei. A pessoa falava, não existe mais datiloscopista. Hoje o nome do cargo é papiloscopista, o item está errado. Não está, galera. Considere a nomenclatura que se encontra prevista na norma. É essa nomenclatura que você vai considerar. A lei orgânica ainda fala em datiloscopista por não ter sido feita aí a compilação, a modificação da norma desde então. Beleza? A resolução da questão 4, o nosso gabarito está aqui. O perito criminal, o médico legista e o datiloscopista, eles têm independência funcional na elaboração dos laudos periciais, segundo o artigo 119, parágrafo 9º, mas é importante ressaltar que o delegado de polícia tem independência funcional no exercício das atribuições de polícia judiciária, conforme dispõe o artigo 119, parágrafo 4º, e o agente de polícia, o agente policial de custódia e o escrivão de polícia tem independência funcional na elaboração e no conteúdo dos atos legais delegados ou próprios sob sua responsabilidade. É o que diz o artigo 119, parágrafo 15. Pessoal, questão 5, última questão da nossa aula de hoje. A questão diz: a PCDF é órgão permanente dirigido por qualquer pessoa ocupante de cargo público, de preferência que esteja exercendo função dentro da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Pessoal, questão 5, item muito errado. O gabarito da questão está lá no artigo 119, caput da Lei Orgânica do Distrito Federal. A PCDF não vai ser dirigida por qualquer pessoa. A PCDF é dirigida por delegado de polícia de carreira. Delegado de polícia de carreira. Ou seja, é um delegado da própria PCDF quem vai dirigir a PCDF. Na sua tela, resolução da questão 5. A Polícia Civil ela é órgão permanente, dirigido por delegado de polícia de carreira. É o nosso gabarito. A PCDF incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
Pessoal, na sua tela segue o gabarito das questões que a gente resolveu na aula de hoje. Apenas a questão 4 está certa, as demais questões estão erradas. Gostaria de agradecer imensamente, meu muitíssimo obrigado por você estar aqui acompanhando essa aula, por você estar aqui no meu canal do YouTube. E essa é a minha mensagem motivacional para você, rumo à Polícia Civil do Distrito Federal. Galera, eu sou integrante da Polícia Civil, sou agente de polícia do último concurso, do concurso de 2013, ingressei em 2014. Eu adoro o que eu faço, eu adoro a atividade investigativa. Sei que você também vai gostar bastante. Vai ser uma honra para mim, uma satisfação para mim, saber que aqui estamos estudando junto e no futuro, amanhã, estaremos trabalhando junto. Beleza? Um forte abraço. A gente se vê na Polícia Civil. Tamo junto!